Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos mostra erros e acertos dos personagens bíblicos. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Ela nos mostra esses erros para que nós possamos aprender com eles, a agradarmos ao nosso Deus e não cometermos as mesmas coisas. Vamos ao nosso tema, aprendendo com os erros de Jonas. O nosso texto base está em Jonas, capítulo 1, verso 3, que diz: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas significa pomba, pacífico ou meigo. E a Bíblia ela nos mostra que esse profeta era um homem resistente a obedecer a ordem de Deus quando Deus lhe ordenou para ir à cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, verso 2, que diz: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive era a capital da Síria, um povo cruel, e era uma terrível ameaça contra os israelitas. E o primeiro erro de Jonas foi desobedecer a ordem de Deus. Ele fugiu de Deus. Jonas capítulo 1, verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Ele queria sair da presença de Deus, ele queria fugir da presença de Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Desobedecer significa recusar a acatar as ordens de alguém, mas também significa afrontar. Olha que erro terrível. Josué, ele confrontou o povo de Israel, ele trouxe à memória do povo de Israel a afronta que eles fizeram a Deus quando adoraram o bezerro de ouro. Josué capítulo 22, verso 17, já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor, até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Iavé. Toda afronta contra Deus, toda desobediência tem consequência. Lembre-se sempre da lei da semeadura. Mas nós podemos nos lembrar também de alguém que quando o Senhor falou, ele obedeceu. Este é Abraão. Abraão obedeceu ao Senhor sem questioná-lo quando Deus lhe pede algo terrível, que era justamente para ele sacrificar Isaque. Ele não questionou, ele simplesmente creu e obedeceu. Gênesis capítulo 22, verso 1 e verso 3. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão
prontamente obedeceu a Deus. Em compensação, qual foi o erro de Jonas diante da voz do Senhor, diante de uma ordem do Senhor? Ele fugiu da presença de Deus, ele desobedeceu ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu com Abraão? Ele foi muito abençoado por Deus. Gênesis capítulo 22, verso 16 a 18. E disse, Deus falando, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus abençoou Abraão, porque Abraão obedeceu. Mas em compensação, o profeta Jonas fugiu de Deus, não aceitou a vontade de Deus e não foi fiel ao mandado de Deus. Paramos um pouco para pensar qual tem sido a nossa atitude diante de uma ordem ou de uma orientação que Deus tem nos dado. Será que temos feito do jeito que Deus ordenou, ou será que estamos dando um jeitinho e fazendo do jeito que nós achamos melhor, como foi Jonas? Sabe qual foi o segundo erro de Jonas? Ele se escondeu de Deus, não bastou ele fugir, ele ainda se escondeu de Deus. Lá no navio que ele entrou, ele foi para o porão, como se lá no porão Deus não estivesse vendo ele. Ele estava seguro que a estratégia dele daria certo. Ele achou que poderia se esconder de Deus. Jonas capítulo 1, verso 3, a parte B, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, ele tinha se esquecido que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que Deus conhece todas as coisas, que nada fica escondido diante de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 3, Salomão nos afirma isso. Os olhos do Senhor estão em toda parte, ele observa atentamente os maus e os bons. Não tem lugar que o Senhor não vê. Não tem como nós nos escondermos do nosso Deus. Vamos ver Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, que diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Olha a pergunta, mas olha a resposta. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não existe lugar que possamos nos esconder de Deus. E o terceiro erro do profeta Jonas foi ele ignorar os perigos da viagem. Ele, no navio, lá no porão, se entregou ao sono. Ele poderia estar cansado, porque de onde ele estava até Tarsis era aproximadamente 4.000 quilômetros de distância. Jonas capítulo 1, verso 5, a parte B. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Mas Jonas, enquanto ele estava fazendo esta ação, desobedecendo ao Senhor, Deus enviou uma tempestade. Ele deveria estar dormindo, ele não deve ter visto a tempestade, ele não deve ter sentido a dificuldade que os marinheiros estavam tendo para salvar aquele navio, para salvar a vida daqueles que estavam no navio. Jonas capítulo 1, verso 5, a parte B. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio,
para o aliviarem do seu peso, enquanto os marinheiros estavam se esforçando para salvar as vidas. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Ele se entregou àquele sono profundo. E a Bíblia, ela nos mostra, nós estamos numa caminhada e nós não podemos ignorar os perigos, não podemos ignorar os nossos adversários. A Bíblia fala que nós precisamos agir com prudência. Não podemos nos esquecer que nós estamos em guerra. Provérbios capítulo 22, verso 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. É muito importante nós estarmos atentos nesta caminhada. É muito importante nós estarmos com o nosso olhar voltados e focados no nosso Senhor. O quarto erro do profeta Jonas. Jonas, ele estava obstinado. Ele achou que o que ele estava fazendo estava certo. Ele estava resistindo à ordem de Deus, porque ele disse a Deus que ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus era perdoador, e se aquele povo de Nínive se arrependesse, Deus iria poupar a eles. Vamos conferir Jonas capítulo 4, verso 2 e verso 3. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que obstinação. Obstinado é uma pessoa que não se deixa convencer, é uma pessoa com uma ideia fixa, inflexível, irredutível. Nós não podemos, nós não devemos agir assim. Deus, ele conhece todas as coisas e nós não sabemos nem quantos cabelos tem na nossa cabeça. Nós não podemos colocar uma ideia na nossa cabeça e não querer saber qual realmente é a vontade do Senhor. Mas a Bíblia, ela nos mostra que certa vez Estevão chamou o povo judeu, aqueles religiosos, incluindo até o sumo sacerdote. Estevão chamou, mostrou eles que são obstinados. Atos capítulo 7, verso 51, que diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Olha só, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe o que eles fizeram com Estevão? Eles apedrejaram Estevão. Nós precisamos aprender a seguirmos as orientações do Senhor. Não podemos fazer a nossa vontade, assim como o nosso Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 e verso 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós não podemos fazer igual o profeta Jonas. Nós temos que aprender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E precisamos obedecer à voz do Senhor. O quinto erro do profeta Jonas foi que ele se mostrou um egoísta. Egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. É um orgulho, é uma presunção. Jonas, ele pensou na vontade dele, ele pensou que aqueles ninivitas, pessoas cruéis, deveriam ser castigadas, não poderiam ser perdoados por Deus. Jonas capítulo 4, verso 3 e verso 5 diz: peço-te, pois, ó Senhor,
tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade, olha para você ver, e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A Bíblia nos fala que ele ficou irritado, porque não foi do jeito dele, mas foi do jeito de Deus. O sexto erro de Jonas: ele, diante daquela situação, ele agiu como uma pessoa revoltada, ele agiu com ira. Jonas capítulo 4, verso 9. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. É interessante que quando Jonas, ele sobe, ele faz a cabana, Deus, ele faz nascer uma aboboreira, mas no dia seguinte, Deus permite que um bichinho vai lá e mate a aboboreira, e Jonas ficou muito irado. E olha, quando Deus perguntou para ele se ele estava fazendo certo ficar irado daquele jeito, ele não somente falou que sim, ele foi além. Ele disse que ele fazia bem em estar revoltado contra Deus. Quando a Bíblia fala sobre ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, de um insulto, de uma fúria ou de uma cólera. E a gente vê que Jonas, ele se justificou para Deus falando: eu faço bem sim de me revoltar e me revoltar até a morte. A Bíblia ela nos mostra que a ira, ela não produz a justiça. Tiago capítulo 1, verso 20 fala: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. E realmente não é capaz, porque quando eu dou vazão à ira, aí fica pior a situação, porque eu me revolto como Jonas fez. Efésios capítulo 4, verso 26 fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante que em outra versão fala assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E tem pessoas que elas ficam magoadas, elas ficam alimentando a mágoa, elas ficam iradas, elas acham que elas têm o direito, assim como Jonas falou, e elas não se arrependem não, elas acham que estão no direito de estar revoltadas, e a revolta, ela é uma demonstração de insubmissão. Salomão em Provérbios capítulo 28, verso 14 fala: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. A revolta é uma demonstração de insubmissão a Deus. E olha o que justamente o rei Salomão falou: essa pessoa cairá em desgraça. Nós devemos nos submeter a Deus, nós devemos nos sujeitar a Deus, como Tiago capítulo 4, verso 7 e verso 8 fala: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Quando eu paro um pouco e penso, o ser humano, ele tem a tendência a se irar, a esbravejar, a brigar. Por isso que nós temos que estar sujeitos ao Senhor, para o Senhor nos ajudar a passar por qualquer situação, usando uma qualidade do fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. O sétimo erro de Jonas, sabe qual foi? Ele não buscou ao Senhor, ele não orou, ele não pediu direcionamento de Deus, ele seguiu o próprio coração dele. Provérbios capítulo 28, verso 26. Quem confia apenas em si mesmo é insensato. Olha que palavra!
Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Por isso que nós devemos buscar no Senhor a sabedoria. E eu vou concluir com o 8º erro do profeta Jonas. Sabe qual foi? Ele deixou para buscar a presença de Deus somente quando Deus foi a sua última opção. Nós precisamos ter sempre o Senhor como nossa prioridade. E Jonas, ele só foi buscar o Senhor quando ele estava dentro da barriga daquele grande peixe. Vamos conferir? Jonas capítulo 2, verso 1 e verso 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus que Jonas fala que é misericordioso, que é longânimo, que é bondoso e que é perdoador. Eu vou concluir e nós possamos aprender com os erros deste profeta. Sabe por quê? Porque assim nós seremos poupados de muito sofrimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o egoísmo de Jonas. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.